Olá, tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Meu nome é Edmar Santos. Sou médico cardiologista e é um grande, um enorme prazer estar falando com vocês aqui no nosso canal Evidências Médicas, né? Hoje eu vou abordar um assunto que diz respeito ao momento, de certa forma, atual, né? Então, a questão central do Covid, se devemos ou não anticoagular o paciente com os DOAC, os novos anticoagulantes orais, de que forma, como, quando e por quê. Então, existe uma plausibilidade na ideia de que esses pacientes que têm Covid evoluem com mais trombose, né? Tromboembolismo pulmonar, trombose periférica, infarto, enfim, doenças de caráter trombótico, do que pacientes com outras enfermidades. Então, ela tem essa característica, esse toque desta enfermidade é uma marca dela, né? Então, é bastante frequente, não tanto quanto a gente imaginava no começo, mas é bastante frequente pacientes evoluírem com quadro tromboembólico, né? Então, para responder à questão se devemos ou não anticoagular esses pacientes, foi desenhado um estudo 100% nacional que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC, né? European Society of Cardiology, que tinha como seguinte pergunta, né? Pacientes que têm alto risco de trombose, na sua alta hospitalar pós-Covid, devem ou não receber um anticoagulante oral. No caso, o estudado foi o Rivaroxabana, cujo nome comercial no Brasil é Xarelto, mas já existem outros similares, um deles Vinaxa, novo produto aí nas drogarias. Pois bem, quem coordenou, era o PI do estudo, Dr. Eduardo Ramacciotti, um cirurgião vascular muito conhecido, e o chairman, Dr. Renato Lopes, que dispensa apresentações. Hoje é o maior nome da cardiologia nacional, vive na Carolina do Norte, professor da Duke University, e, enfim, é um cara que eu já falei várias vezes aqui no canal, tem ponto fora da curva, não é? Então tem aqueles caras que são realmente fantásticos, o Renato é um deles, já havia participado na Covid, que ele foi investigador principal de um estudo também brasileiro, que a medicina brasileira é pujante aí, né, nos estudos, incluindo na Covid. Então ele fez um estudo chamado Brace Corona, para avaliar se remédios utilizados na hipertensão, que a gente usa direto, na insuficiência cardíaca, enfim, vários cenários, que são os inibidores de enzima de conversão e os bloqueadores de receptores de angiotensina, que são, grosso modo, vou simplificar para vocês, que muitos são leigos, aí, a turma do losartano e a turma do enalapril. Tem versões mais modernas, mas grosso modo seriam essas duas turmas aí. Havia um conceito de que essas drogas, quem fosse usuário delas, poderia ter mais desfecho cardiovascular, né? E o estudo mostrou exatamente o oposto, né? Que eram remédios que não aumentavam em hipótese nenhuma esse risco, inclusive diminuíam, né? Então, agradecemos a eles por essa resposta, senão o mundo inteiro iria ter que mudar de antihipertensivo, e não foi o caso, felizmente, não é? Mas o Dr. Renato havia feito um outro estudo nesse mesmo cenário que eu falei da Covid e anticoagulação, o estudo ACTION, que não mostrou benefício do Xarelto, desse Rivaroxabana, 20 miligramas no regime intra-hospitalar em relação ao tratamento padrão já utilizado, que é a heparina, né? No paciente intra-hospitalar. Pois bem, então para responder essa questão, e no paciente com alto risco, né? Então foi desenhado esse estudo, foram avaliados, então, ao todo, foram 320 pacientes, uma amostra pequena, mas já é um ponto de começo para poder responder essa questão, né? E qual foi o resultado de um braço
usando Xarelto, rivaroxabana, numa dose menor que a habitual, 10 miligramas por dia, versus o tratamento padrão, né? O standard of care. Quer dizer, o tratamento padrão versus a rivaroxabana, 10 miligramas, uma dose menor do que a habitual. E o que se viu ao longo de 35 dias, uma redução expressiva do desfecho, que era um desfecho combinado e interessante. Era o MACE clássico, infarto não fatal, AVC não fatal, morte cardiovascular e eventos ligados à trombose, né? Trombose arterial e venosa de membros inferiores, TVP, né? E tromboembolismo pulmonar, né? A TEP. E o que se viu? Se viu, quando você via esse combinado como um todo, uma redução de risco relativo em 67%, com uma significância estatística extraordinária, P0,00001. E como é que se analisa a magnitude de um tratamento? Através do NNT, número necessário para tratar, que vem do inglês, number needed to treat. E quanto menor esse número, mais efetivo é o tratamento, mais eficaz, mais impacto, mais magnitude tem. E o NNT foi 16, é considerado como razoável ou bom tratamento abaixo de 50. Caramba, então, bacana. Responde todas as questões esse estudo? Não, porque a amostra é pequena, o número de eventos foi relativamente pequeno, que muitas vezes a importância do estudo não está exatamente no número de pacientes envolvidos, mas muitas vezes pelo número de eventos os quais ocorreu. Então, saber escolher o grupo a ser estudado é uma sabedoria fantástica, né? Então, eles escolheram bem os grupos a serem estudados, colocaram lá um score, né, apropriado para avaliar o risco, né, e mais o dímero D nesta análise, no recrutamento dos pacientes. Mas houve uma redução de risco relativo de 67%, é muito alta essa magnitude. E quando você olhava para um combinado isolado de tromboembolismo assintomático mais sintomático, tromboembolismo pulmonar, chegou a uma redução de risco relativo de 87%. Caramba! Então, neste grupo de alto risco para eventos tromboembólicos, pelas evidências que nós temos no momento, e isso pode mudar, eu, sem dúvida nenhuma, Edmar, recomendaria sim para o meu paciente Xarelto 10 miligramas. Claro que toda a conduta deve ser orientada por um médico. Obviamente, você que teve Covid, em casa, que nem internado foi, não é o seu caso de usar coisa nenhuma. Estou falando aqui do cara que internou, né? Que é um caso mais grave, que o médico pontuou o risco de o indivíduo ter um evento tromboembólico e achou por bem usar. Eu, neste contexto, mesmo sem ter diretriz nenhuma, recomendaria. Você que está vendo que não é médico, não siga nada do que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, né? E por 35 dias, né, que foi o período de estudo que conseguimos. Então, eu agradeço você que acompanha o canal, eu continuo de olho em você, peço que você dê um like e ative o sininho para receber os nossos vídeos sobre evidências médicas, no caso aí uma nova evidência surgindo no que diz respeito à Covid. Tá bom? Um grande abraço, até breve. Tchau!